Comentando a lição de sábado, 16 de novembro de 2024. Cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Verso áureo. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o meu Pai me confiou para que as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. São João capítulo 5, versículo 36. Pensamento. A profecia não é dada para transformar os homens em profetas, mas em testemunhas de Deus quando ela se cumprir. Introdução. Um Messias profetizado e que está vivo. Um pesquisador chamado Isaac gostava muito de viajar. Ao chegar em um país, descobriu que ali e em alguns lugares do mundo se dizia que um certo homem muito bom chamado Buda era o Filho de Deus. O pesquisador, curioso, resolveu estudar esse tal Buda e, depois de alguns anos de pesquisa, chegou até o túmulo de Buda. E lá estava escrito em letras muito grandes e em vários idiomas: Aqui jaz Buda. Ao continuar sua viagem pelo mundo, ele descobriu que em alguns lugares se dizia que um certo homem chamado Maomé era considerado o filho adotivo de Deus. Isso fez com que ele fizesse uma nova pesquisa, agora sobre Maomé. Então, depois de alguns anos, ele descobriu que Maomé também ajudou a todos quando podia com seus ensinos, mas morreu e foi sepultado. Aquele pesquisador foi então ao túmulo de Maomé, onde estava escrito em letras muito grandes e em vários idiomas: Aqui jaz Maomé. O pesquisador então continuou viajando e, depois de muitos anos, ele, já velho, chegou à conclusão de que, apesar dele ser famoso no mundo inteiro, iria morrer e ser colocado num túmulo, assim como Buda e Maomé. Certo dia ele encontrou no fundo de um baú velho que estava em seu quarto uma Bíblia que pertencia ao seu avô. E logo ao abrir, viu o livro de João. Ele começou a ler esse livro e descobriu essas palavras escritas: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ao ler mais este livro, ele encontrou outras palavras: Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Então, aquele pesquisador resolveu estudar esta pessoa que poderia ser a solução para sua vida e descobriu que seu nome era Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele descobriu também que Jesus era chamado de o Filho unigênito de Deus. Em sua pesquisa, ele descobriu que na Bíblia havia muitas profecias falando sobre Jesus. Foi então até Israel e encontrou o túmulo de Jesus, mas estava vazio, porque ele havia ressuscitado e havia sido visto por muita gente, comprovando sua ressurreição e que ele havia voltado para o céu. Esse pesquisador já morreu, mas em seu túmulo estão escritas as palavras: Se Cristo ressuscitou, também ressuscitarei ao som da trombeta em sua segunda vinda. João, em várias ocasiões, repetiu uma verdade em seu livro: Jesus é o Messias vindo de Deus e veio a este mundo cumprir as profecias que falavam da sua vinda para salvar a humanidade. No entanto, João escreveu que esse Messias, curiosamente, foi ignorado pela maioria das pessoas do seu tempo, porque não o reconheceram, apesar de todas as maravilhas que fez e de tudo que ensinou. Essas pessoas que ignoraram Jesus como Messias tinham a obrigação de reconhecê-lo, já que essas pessoas estudavam as profecias do Antigo Testamento, no qual os profetas apontavam para o nascimento desse Messias. O problema é que eles esperavam um Messias guerreiro, com uma espada na mão, e Jesus era bondoso demais e pregava a paz. Vamos, portanto, mergulhar neste estudo que fala de Jesus e vamos ver como ele foi retratado pelo evangelista João e como algumas pessoas rejeitaram Jesus de forma consciente, mesmo vendo tudo quanto ele fazia e ensinava. Veremos também como hoje muitos rejeitam a Jesus e como muitos o aceitam e dão o testemunho que confirma Jesus como nosso Salvador. Que Deus nos abençoe.